Olá, eu sou Claudinei Galdino, seja muito bem-vindo ao canal Você Lidera. O entrevistado de hoje é Gislan Constant, ou Dida, como a maioria das pessoas o conhecem. O Dida é africano, nascido em Camarões, tem 26 anos, atua como garçom e ele vai contar um pouquinho pra gente aqui um pouco da sua experiência de vinda de um país africano para morar aqui no Brasil. É um grande prazer ter você aqui, Dida. Muito obrigado aí por ter aceito o convite, viu? Eu que agradeço a você, o grande amigo, o senhor Claudinei, e agradeço bastante de dar essa oportunidade de falar no seu canal, né, no seu programa, que é Você Lidera. Legal. Esse canal é para isso, viu, Dida? É para trazer gente que exerce algum tipo de liderança aí, seja no trabalho, seja na sociedade de alguma forma, e principalmente pessoas que têm a minha admiração, e você é uma delas, você pode ter certeza disso. Com certeza. O Dida é um apelido que ganhei, recebi esse apelido desde meu país, desde Camarões, desde quando eu tinha 8 anos, se não me engano, desde na escolinha de futebol. Então, fazendo referência para o goleiro brasileiro Dida, que todo mundo conhece. Né? Como eu falei no começo, jogava futebol, né? Antigamente, vamos falar 4 anos que eu deixei de ser jogador de futebol. Jogava futebol, então, lá desde meu país, comecei pela escolinha de futebol. Então, veio aqui no Brasil para dar sequência, né, no meu futebol. Infelizmente, se eu posso fazer isso aí, as coisas não andou como a gente pensava, né? Não? Não andou muito bem. Por quê? Por que não andou? Porque hoje em dia não estou jogando mais, estou fazendo outra coisa. Então, por isso eu estou falando que não andei como eu estava planejando. Entendi. Vi aqui no Brasil, então vi como empresário, até que joguei um pouco. Joguei em alguns times aqui. O primeiro foi lá em Guarulhos, em São Paulo. Guarulhos. Num time, não sei se chama Flamengo do Guarulhos, Flamengo do Guarulhos. É um time bem pequeno, se não me engano, tá jogando no segunda divisão no Campeonato Paulista. Sei. Então fiquei 5 meses com eles. Depois do Flamengo do Guarulhos, foi para o Barretos, um time também que se chama Barretos Sporting Clube. Aí também minha carreira acabou por causa de alguns problemas administrativos que eu tive em Barretos, então eu parei um pouco lá, parei a carreira em 2000, se não me engano, em 2015. Aí comecei também, como todo mundo, poder trabalhar, né, buscar um negócio para fazer, para poder sobreviver, né? Porque as contas não param, né? Tem que trabalhar para pagar as contas. Sozinho você veio? Veio só com o empresário. E também tive um pouco apoio desse empresário aí, porque depois que cheguei no Brasil, depois de 6 dias, praticamente uma semana, e tive que lutar tudo sozinho, porque me deixou lá no Flamengo e falou para mim que ele ia para a Argentina, que ele tinha também uma vaga de jogador na Argentina, que ele ia cuidar do caso, então me deixou com o meu passaporte, o passaporte de volta, nunca mais voltou. Então, de lá, teve que lutar sozinha, né? Teve que lutar num país, não foi nada fácil, foi muito difícil. Num país onde eu não falava a língua, pessoa tudo diferente, cultura diferente. Então, desde lá é uma luta, não é fácil, é uma luta. Tinha que lutar primeiro para poder ter um lugar no time, porque muitos moleques, muitos meninos, muitos bons, e a maioria deles tinha empresário. Cheguei também com o empresário, mas meu empresário não deu aquela força, né? Mas graças a Deus acabei ficando no time. Mas aí depois da temporada, você sabe, todo mundo sabe aqui, ó, jogar nos times pequenos no Brasil não é fácil, não é uma coisa fácil. Depois da temporada, não é um time que tem um calendário no ano todo. É 5, 6 meses de campeonato, de competição. Depois disso, todo mundo tem que ir na cidade dele.
E eu, como não tinha família, como não tinha ninguém, então depois do campeonato as coisas ficam muito apertadas. Tinha que deixar o CT porque a gente morava lá. Então, aí mesmo assim tive a oportunidade de conhecer alguém que me levou para o Barretos. Entendo. Aí cheguei no time de Barretos também. Meu visto, quando eu cheguei, já estava vencido, né? Então, e sem visto, você não pode dar sequência, você não pode ter um contrato de trabalho, você não pode poder jogar. Então, tinha que ter, estar correto, né? Com o documento em dia. Então, era muito difícil. Lá em Barretos, conheci um advogado que foi atrás para poder me ajudar a arrumar os documentos rápido. E conheci esse advogado também no mundo do futebol. Mas demorou bastante. A Polícia Federal não quis atuar, então as coisas ficou um pouco apertadas. Entendo. Por isso, quando eu falei, não deu sequência no futebol por causa disso. Porque acabei saindo no foco de futebol lá em Barretos. E quando você sai do foco de futebol, tinha que fazer qualquer coisa, né, para poder sobreviver. Entendo. Porque nos 2 primeiros anos, quando eu estava lá, morava no centro do time, comia lá no time, então as coisas ficavam um pouco. Aí depois que saí do time do Barretos, então tinha que voar com meus próprios dados, né? Então tinha que pagar aluguel, tinha que comer, tinha. Não sabia nada de versão. Não sabia nada. Teve essa oportunidade, Isso, não sabia nada. aí começou a aprender. Aí alguém me levou num lugar lá onde eu comecei a ir só de sábado, né? Para ganhar 80 reais para poder passar final de semana. Entendo. Foi isso aí, fazia de tudo. E fazia de tudo quando deixou o futebol. Ia nos lugares para poder pegar o saco de cimento, essas coisas que você chama aqui, como você chama aqui, chapa. Tinha que fazer com essa coisa lá para poder ganhar uma coisa para sobreviver. Entendi. Então por isso eu falo, não foi fácil. Os 10 primeiros dias. Os 10 primeiros dias no Brasil, quando o meu empresário foi embora, voltou. E bateu o arrependimento, quis voltar, porque onde eu saí, lá em Camaués tinha nível, tinha tudo estava bem encaminhado para mim, para seguir a carreira no mundo do futebol. Tudo estava, porque meus pais, todo mundo lutou lá para isso aí seja a minha profissão, né? Entendo. Todo mundo ajudava, fiz escolinha de futebol. E antes de vir para o Brasil, eu já não jogava em Camaués, eu morava num país bem perto do meu país, que se chama Guiné Equatorial. Então, eu jogava o campeonato local lá. Então, é de lá que eu me pus aqui. Então, lá tudo estava encaminhado para as coisas dar certo, entendeu? Então, eu cheguei aqui e todas as dificuldades que eu passei nos primeiros momentos, bateu aquela vontade de voltar. Mas nós ali, jovem, com 20 anos, 21 anos, então a gente tinha essa vontade. No Brasil, todo mundo sabe, é uma potência muito grande no futebol, né? E essas coisas aí, que vocês têm os amigos lá, todo mundo sabe que você saiu. Então, todo mundo tem aquela admiração por você, o Dida está no Brasil, ele está jogando lá. Então, naquele momento, para mim, é porque eu também muito jovem, eu acho que a melhor decisão naquele momento era voltar. Mas eu não quis voltar, porque para mim, as pessoas, os amigos, as pessoas que eu conheço, iam achar que eu fracassei. Então, eu não quis demonstrar para as pessoas que foi um fracasso. Então, eu quis lutar com a minha própria força e para poder conseguir. Então, tudo acontece como tem que ser, né, Dida? A vida vai levando a gente para os caminhos. Então, E aí você olha, era para ser assim. era para ser assim. Então, a gente assim. tem que saber como lutar, afrontar os obstáculos e bola para frente. É isso. Sinceramente, nos tempos, na experiência que eu já tive aqui, nos países também que eu passei, é bem diferente. Vamos falar de lá do Brasil, porque os dois países que a gente. A vida é muito diferente daqui, que seja a cultura, que seja o jeito das pessoas
o social, né? As pessoas fazem as coisas. Conta um pouquinho pra gente, como é que era lá, comparado com aqui? Então, comparado, porque vamos pegar um exemplo um pouco da sociedade lá. Então, a gente, lá em Camarões em particular, as pessoas são mais, se eu posso falar isso aí, mais solidárias, né? São um pouco. Isso aí é meu ponto de vista, né? Sei. As pessoas lá são muito mais solidárias. Eu não estou dizendo que aqui os brasileiros não são solidários. Os brasileiros são solidários do jeito deles. Mas eu acho que lá as pessoas são mais unidas. As pessoas se contentam muito mais do pouco que eles têm lá. Entendeu? Verdade que lá as oportunidades não estão igual aqui. Aqui tem muito mais oportunidade, que seja de emprego, que seja de crescer na vida, que seja na escola. As coisas ainda é um pouco mais fácil daqui, apesar de que aqui também os brasileiros reclamam, mas, do meu ponto de vista, as coisas ainda são um pouco mais fáceis aqui no Brasil do que lá. Entendeu? Porque lá, para ingressar numa faculdade, para ir até uma escola, é um pouco difícil, né? É um pouco difícil. Não é tudo aquele que as pessoas falam na televisão, não é tudo aquilo que eu vejo as reportagens. Não é. Também não é tudo. Eu acho um pouco exagero que a televisão mostra. Entendi. Eu acho um pouco exagero, não é tudo aquilo lá. Sei. Mas, comparando aqui é um pouco melhor. Tem um pouco mais de oportunidade, um pouco mais de perspectiva de vida do que... Entendi. Aqui eu já cheguei a ir no hospital sem pagar nada, fazer exame sem pagar nada. Para mim foi uma grande novidade, porque no meu próprio país onde eu nasci, nunca foi no hospital fazer uma visita sem pagar nada. Então é uma diferença que a gente também tem que valorizar e relatar. Lá eu não me lembro que o meu pai não pagava. Lá todos os pais, até na escola você tem que pagar, desde na creche você paga tudo lá. Paga uniforme, paga quaderno, paga tudo para as crianças ir na escola. Mesmo um pai que tem 7 filhos, os 7 filhos tem que pagar. Então é nesse nível que eu falo, que às vezes tem um pouco mais oportunidade aqui do que lá. Entendeu? Mas apesar dessa dificuldade aí, o pessoal de lá não deixa de ser alegre, entendeu? As pessoas de lá não deixam de viver, não deixam de ser alegre. Então, são as coisas, às vezes, que eu vi, que aqui as coisas são um pouco mais fáceis. Mas tem muito mais pessoas aqui, ó. Como é que eu vou falar essa palavra em português? Que desanima da vida, entendeu? Desanima muito mais fácil da vida. Ó, nós que vemos de fora, vendo, que o Marcelo está reclamando muito da vida, mas reclamando em razão, mas você está reclamando muito da vida. Tem outro lugar que é bem pior. Mas as pessoas lá não desistem. Entendeu? É essa pequena diferença que eu estava querendo fazer. E deixou bem claro, quem reclama tem razão de reclamar. Se tem razão de reclamar é porque as coisas poderiam ser melhor, entendeu? Mas vamos deixar bem claro que tem outro lugar do mundo que as coisas são pior, mas as pessoas... Você, aqui no Brasil, chegou a sofrer algum tipo de preconceito racial? Então, senhor Cozinei, sinceramente vou te falar, é um assunto que eu não gosto muito de falar. Sabe por quê? Eu não gosto muito de falar esse assunto? Porque às vezes quem não sente na pele, quem não se sente... qual a palavra? Quem não sente isso na pele, às vezes quando você fala, as pessoas acham que você está querendo se passar de vítima. Sim. Entendeu? Mas não tem como negar, que na sociedade que a gente vive hoje tem muito preconceito, que a gente também, a gente vive isso no dia a dia. O que eu posso falar para as pessoas, seja brasileiro ou as pessoas do mundo em geral? A gente nunca não pode desistir do nosso projeto, do nosso sonho. Difícil que seja a vida, difícil que seja
para atingir nosso objetivo, a gente jamais não pode desistir. Lutar sempre. Essa é a dica, porque na verdade a vida é isso. É um recomeço, é uma luta sem fim. Então, se a gente tem um sonho, a gente tem que ir atrás com toda a nossa força. Perfeito. Com certeza, com a ajuda de Deus também, as coisas acabam dando certo. Dida, muito obrigado por ter participado aqui do nosso canal. Eu agradeço bastante você, senhor Cosme, por sua gentileza comigo, porque desde o primeiro dia que eu te conheci, você me adotou, né, como um amigo, então eu agradeço bastante e agradeço o espaço que você está me dando também no seu canal, para falar um pouco de mim, né, da minha trajetória aqui no Brasil. Então agradeço bastante e desejo muito sucesso para o canal, para o seu projeto também. Desejo do coração muito sucesso. Maravilha, obrigadão. Estou muito feliz mesmo e desejo todo o sucesso para você do mundo aí. E que as coisas fiquem cada vez mais fáceis ou que você fique cada vez mais forte. Que eu acho que é o que é mais provável que tenha que acontecer. A gente vai ganhando forças para superar os desafios aí. E todo o sucesso do mundo para você. Fiquei muito feliz mesmo. Obrigado de coração. Obrigadão.